apresentar o trabalho do professor André, trabalho de história. Os componentes são Emily, Samara, Tawane e Lucas. A Roma de República do Império. A herança da civilização romana calcula-se que por cerca de 60 milhões de pessoas tenham vivido em terras controladas por Roma no início da era cristã. Nessa área constituída por uma vasta rede de cidades, desenvolveu-se uma civilização urbana integrada que exerceu forte influência na formação cultural do mundo ocidental. A língua falada pelos romanos, o latim, dividiu-se pelo mundo ocidental e se deu origem a vários idiomas modernos, como o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romano, o catalão. O direito Roma não foi a base, mas a criação de diversos sistemas jurídicos modernos e as principais instituições políticas do nosso sistema de governo, como o regime republicano e o Senado, baseia-se na cultura romana. Foi também a partir da Roma que o cristianismo se expandiu. As comunidades cristãs, inicialmente perseguidas por ameaçar o poder imperial, acabaram se fortalecendo em virtude de sua condição marginalizada, sendo excluídos da sociedade romana. Os fiéis tornavam-se cada vez mais unidos, desenvolvendo um senso de pertencimento cristão. Assim, apesar da repressão romana, os valores cristãos se difundiram por todo o império sendo adotados pelo imperador Constantino como uma nova legitimação do poder imperial. As origens de Roma. Antes da fundação de Roma, diversos povos habitavam a Península Itálica. Ao sul, na região conhecida como cartagineses, ao norte dos etruscos, vivia principalmente na região que se estendia entre os rios Arno e Tibre, na região central de Península. Sobretudo na planície da Lácio, diversos povos itálitos como os latinos e os sabinos fundaram várias vilas, os quais teriam dado origem a Roma. Essa pequena vila assumirá a aparência de uma apenas século seguinte, com a chegada dos etruscos, os mais provável e que se algum momento vilas povoados situados em colunas próximas tenham sido influências de formato cidade de Roma. Arqueólogos encontram vestígio de cabana no norte Politino, uma colina romana, indicando o presente de uma modesta vila no século VIII. Tá mostrando, idiota. Os conflitos entre os patrícios e os plebeus. Nos primeiros tempos, a República, Roma foi palco de intensos conflitos entre os patrícios e os plebeus. Os plebeus reivindicavam a participação na magistraturas, o direito de votar no senador e de realizar as próprias assembleias. Além disso, exigiam o fim da escravidão por dívidas e o acesso às terras conquistadas e o direito aos casamentos legal com os patrícios. Um dos principais motivos de tensão na sociedade romana da época era a questão fundiária. Embora os plebeus participassem das guerras romanas, o critério para dividir o butim era o poder de aumentar. Então, em geral, somente famílias patrícias tinham o direito de receber as terras conquistadas. Para gravar a situação, muitos plebeus componentes eram obrigados a abandonar seus campos a fim de lutar nas guerras conquistadas. Ao retornar, precisava entregar as terras para pagar as dívidas contraídas durante o período que se ausentava. O poder de negociação da plebe aumentou quando os romanos passaram a guerrear.
com outras cidades. Para isso, tiveram de formar um exército profissional de legionários que faziam campanhas militares em locais cada vez mais distantes. Em geral, somente famílias patrícias tinham o direito de receber as terras conquistadas. Para gravar a situação, muitos plebeus camponeses eram obrigados a abandonar seus campos a fim de lutar nas guerras conquistadas. Ao retornar, precisava entregar as terras para pagar as dívidas contraídas durante o período que se ausentaram. O poder de negociação da plebe aumentou quando os romanos passaram a guerrear com outras cidades. Para isso, tiveram de formar um exército profissional de legionários que faziam campanhas militares em locais cada vez mais distantes. Para levar a cabo a expansão militar, o exército dependia cada vez mais dos plebeus, e estes começavam a abandonar as defesas das cidades e os patrícios não atendessem às suas reivindicações. O conflito das ordens foi uma disputa política entre os plebeus e os patrícios. E na antiga república, Roma que durou de 494 até 284 a.C., no qual os plebeus lutaram por igualdade política com os patrícios. Esse é o nosso trabalho, esperamos que todos gostem e é só isso. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. A monarquia romana. A primeira forma de governo em Roma, a monarquia, vigorou entre os anos de 753 a.C. e 509 a.C. Nesse período, a sociedade romana esteve dividida entre patrícios e plebeus. O patriciado era formado por grandes proprietários rurais, agrupados em famílias que acreditavam descender de ancestrais comuns. A plebe era formada por integrantes de camadas sociais distintas: camponeses livres, artesãos, urbanos, pequenos comerciantes e imigrantes de outros locais da Itália. O único traço em comum entre os plebeus era não possuir os mesmos direitos que os patrícios. Os primeiros reis eram latinos e sua organização política estava centrada em duas assembleias: os comícios curiais e o Senado. Os comícios reuniam os guerreiros de até 45 anos e se pronunciavam sobre questões relativas às famílias.